Bom dia, cursistas. Meu nome é Márcio Caldeira. Bem-vindos a mais uma disciplina, a disciplina H do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, SEAD. E a nossa disciplina é a disciplina H, Educação à Distância e Letramento Digital. Bom, falando um pouco da minha formação, eu sou graduado em Marketing, tenho um MBA Executivo de Negócios, né, especialista em MBA, e também sou especialista em Educação à Distância. Bom, vamos começar a nossa aula. Primeiramente, eu gostaria de falar que o conteúdo da aula é baseado no caderno didático Os Ambientes Virtuais de Educação e o Letramento Digital, da professora doutora Ana Graciela da Fonseca Voltolini, tá? Então, assim, muito dos slides que vocês vão ver aqui são de autoria dela, então a gente não vai ficar citando, fazendo as citações devidas durante toda a aula, para não ficar repetitivo, porque a maioria do conteúdo é do livro dela, então a gente já colocou no início para ficar claro que o que não for citado os nomes dos autores, seria de autoria da professora. Mas também tem alguns conteúdos que não estão na apostila, que eu resolvi inserir, e alguns slides diferentes e alguns conteúdos que eu julguei pertinentes e importantes. Então o ideal seria você ler o material didático que está disponibilizado em PDF no seu ambiente virtual, assistir todas as nossas videoaulas, obviamente, e assim você vai estar preparado para as avaliações e fazer um bom uso de todos os conhecimentos que serão desenvolvidos aqui na nossa disciplina. Então, vamos começar. Nossa aula 1 é a informação e a comunicação na era digital. Tem muita coisa para falar sobre isso aí, então vamos começando. Bom, a informação e a comunicação na era digital, a gente vai ter esses 4 tópicos, né? A gente vai descendo nesse menu aqui até chegarmos ao final da aula, só para vocês terem noção do tamanho das coisas que vão sendo desenvolvidas durante a aula. O primeiro tópico vai ser alfabetização e letramento, depois falaremos da comparação entre analógico e digital, essa parte é bem importante. Também faremos uma comparação de TIC e TEDIC. Talvez alguns de vocês nem conheçam essas terminologias aí. E por último, falaremos, começaremos as discussões sobre o letramento digital, que é o objetivo principal da nossa aula. Então vamos lá, o primeiro tópico é alfabetização e letramento digital. Alfabetização e letramento. O indivíduo alfabetizado não é necessariamente o indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, letrado é aquele que sabe ler e escrever, mas que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Amélia Ramsey. O letramento possibilita uma leitura crítica da realidade, constitui-se como um importante instrumento de resgate da cidadania e reforça o engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade de vida e pela transformação social. Paulo Freire, Educação na Cidade, 1991. Então a diferença é simples. Alfabetizado é aquela pessoa que aprendeu a ler e a escrever. Ele sabe pegar uma condução, ler a placa, identifica, ele escreve um bilhete, lê um jornal. Mas o letrado, inclusive tem até o curso de letras nas universidades, inclusive à distância, nós aqui do SEAD temos, e nas universidades presenciais também. O curso de letras ele vai proporcionar a essa pessoa fazer um uso mais social, um uso mais voltado para o desenvolvimento social da comunidade que ele está inserido. Ele vai ser capaz de ter senso crítico, de ler com um senso mais crítico, não aceitar tudo que lhe é imposto através de livros, revistas, jornais, blogs e essas coisas todas. Ele, além de saber ler e escrever só como uma mera ferramenta de comunicação, ele vai ser capaz de tentar transformar o mundo e tentar transformar sua realidade com esses conhecimentos. Isso é a pessoa letrada, certo? Vamos em frente. Agora vamos falar sobre fazer uma comparação entre analógico e digital. Olha aí nessa figura. Nós temos ali a televisão analógica e a televisão digital, não precisa nem comentar a diferença de qualidade de imagem das duas e de confiabilidade também. A televisão analógica está até ali com a imagem
cheia de ruído. Nós temos na fotografia também, antigamente nós tínhamos lá os negativos, né, que a gente mandava revelar, e a gente pegava o negativo e via lá a foto invertida mesmo. Isso é analógico. A analógica é o mundo real, é coisa palpável. Agora, a fotografia digital, você não vai ter momento nenhum, além da tela, né, você está vendo na tela, não tem como você pegar nela, ela é um meio eletrônico. Com essa discussão dessa comparação de analógico e digital que a gente vai fazer na sequência, vai ficar mais fácil de entender isso. Tem as antigas fitas de vídeo, né, e hoje em dia nem DVD mais as pessoas estão usando, a pessoa usa um canal na internet, Netflix, para assistir os filmes, ninguém não, né? Uma grande parte das pessoas já migraram para esses sistemas na internet, ou mesmo arquivos MP4, para assistir seus filmes, e pendrives, e cartões de memória, e outros meios. Ainda tem gente que ainda compra DVD, assim. Os relógios, né, digitais, comparados com os analógicos, que eram máquinas mecânicas mesmo, cheias de engrenagens, alguns eram automáticos, com o próprio balanço do pulso ele ia embalando a máquina para a máquina funcionar, outros tinham uma bateria, mas que tocavam um dispositivo mecânico que iria marcando as horas. O relógio digital é totalmente diferente, ele não tem esse mecanismo, não tem engrenagem, não tem coisa movimentando lá dentro. As antigas calculadoras, né, eram esses ábacos russos aqui, que tinham umas pedrinhas assim, que a pessoa iria, né, não sei como operava isso, ia passando para lá e para cá, conseguia fazer as contas, né, lógico, contas rudimentares. Aí depois o avanço desses ábacos foram as calculadoras digitais. Dá para ver aqui um númerozinho, que parece que está aceso, assim, uma luzinha, né? Tem as partezinhas que são chamadas de segmentos, né, do número. É isso aqui que é o início da era digital que a gente vai começar a falar agora. Então, só para fechar esse quadro aqui, analógico é alguma coisa palpável. Por exemplo, o disco de vinil tinha ali sim a reprodução das ondas sonoras da música gravada pelo artista. Aquilo ali era uma representação de mundo real, palpável mesmo, de pegar. Se você tiver uma lupa muito poderosa e você olhasse aquelas ranhuras do disco ali, você iria ver as ondulações provocadas pelas ondas sonoras que chegaram até aquele dispositivo. Nos negativos das fotos, você vê a foto lá. E já no mundo real você não vê essas coisas. Por exemplo, na fita de cinema antiga, era um rolo desse tamanho, se você abrisse a fita e olhasse, você viria a sequência de cenas do filme. Isso é analógico. O digital, a gente vai falar agora como que funciona. Então tudo começou com aquele dígito, né, da calculadora. Vamos ver aqui esse dígito 8, vamos contar quantos segmentos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o pontinho 8. Então, isso aqui equivale a 1 byte. Esses 8 segmentos, ou vamos chamar de 8 luzinhas que podem acender ou apagar, esse conjunto de 8 luzinhas ou 8 segmentos é chamado de 1 byte. Cada luzinha dessa ou segmento desse que pode estar aceso ou apagado é chamado de 1 bit. Então, o que representa essas casinhas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são exatamente cada um desses segmentos ou luzinhas que podem estar acesos ou apagados. Quando eles estão acesos, ganha o número 1. Quando eles estão apagados, ganha o número 0, certo? Então, como aqui está tudo aceso, os 8 segmentos que a gente tem, por isso que aqui ficou tudo com os números 1. Quando a gente começar a apagar alguns segmentos aqui, vão entrar números zeros aqui, a gente vai ver no próximo slide. Então, esse mundo digital começou com isso aqui, com esse conjunto de segmentos aqui chamado de byte. E cada byte é composto de 8 bits, de 8 possibilidades de segmentos que podem estar acesos ou apagados. Agora, a ordem disso aqui, por exemplo, é o que eu coloquei aqui, esse pontinho é esse primeiro aqui, esse segmento é esse é esse, isso aqui não está obedecendo uma ordem real, é só um objetivo didático aqui mesmo, tá? Inclusive, eu tentei pesquisar para ver a ordem certinha e eu achei de vários jeitos, eu acabei não perdendo tempo com isso, defini que seria dessa forma para eu conseguir colocar as setinhas aqui, esse representa esse está aqui, esse está aqui, o do meio está aqui, só para a gente ter uma ideia. Mas enfim, isso aí não vai fazer muita diferença para a gente. Vamos para o próximo. Por exemplo, o número 7 agora, né, eu apaguei o pontinho, tá vendo?
na casinha do pontinho entrou o 0, apaguei todos esses outros, entraram todos esses zeros aqui, ficaram acesos esse primeiro, tá vendo ele aqui? Ficou aceso esse outro também, que teve que dar a volta por ali, tá ele aqui, e ficou aceso também esse aqui, que está representado por essa casa. Então esses 3 acesos formaram o nosso número 7, os outros todos apagados são zeros. Isso, gente, é chamado de linguagem binária, tá? Por que binário? Que só tem 2 possibilidades, ou 0 ou 1, sendo 0 para apagado e 1 para ligado. Bom, com o passar dos tempos, esses 8 bits que a gente tinha aqui, né, essas 8 possibilidades de aceso e apagado, que faltou o pontinho aqui, eles passaram a não ser mais suficientes para poder fazer os desenhos nas telas digitais das calculadoras e dos outros, né, aparelhos que existiam na época. Então começaram a colocar mais segmentos dentro de pouco em pouco foram colocando segmentos dentro dessas possibilidades. Aqui, por exemplo, colocaram mais 4, tá vendo? Ó, uma cruzinha aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, além dos 8 que a gente já tinha, tá faltando um pontinho aqui, nós passamos a ter mais 8, então aumentou de 8 bits para 16 bits. Então o byte passou a ser mais completo agora, com 16 possibilidades de luzinhas estarem acesas ou apagadas. Com o passar do tempo, esses 16 já não foram suficientes, colocaram mais ainda, acrescentaram mais 4 aqui, mais 4 aqui, tá vendo? Formando 24 bits agora. Então, com essas possibilidades de acender e apagar que temos aqui, já dá para fazer desenhos mais redondos, né? O outro desenho ele era bem quadrado, sem possibilidades de curvas, mas com essas outras possibilidades de segmentos no meio aqui, o desenho já começou, já deu para começar a fazer desenhos mais condizentes com a realidade. Aí, ainda assim, quiseram aumentar mais ainda, dividiram cada segmento desse em 2, tá vendo aqui, ó? Esse de baixo está dividido em 2, esse está dividido em 2, esse aqui eu dividi em 3 para dar a conta de 32, mas, igual eu falei, isso aqui é uma representação só didática, né? Não é exatamente, perfeitamente como a coisa é representada, mas aí dá para vocês terem ideia que agora nós já temos 32 possibilidades de acender e apagar, ou de ligar e desligar, certo? E com o tempo também se conseguiu a possibilidade de colorir cada segmento cada um desses 32, eu poderia pintar esse de verde, igual eu fiz aqui, pintar um outro de amarelo, acender de cores diferentes. Cada segmento teria, além de poder estar aceso ou apagado, ele ainda poderia estar aceso amarelo, ou aceso verde, ou aceso azul, ou vermelho, e isso começou a proporcionar imagens, né, bem mais nítidas e bem mais condizentes com a realidade. Então, os processadores dos computadores modernos operam a 64 bits. Vocês veem aí que tem o Windows, hoje é o Windows 64 bits, mas os que operam a 128 bits já estão a caminho. Então, para 2020, 2022, eles vão 22 no máximo, eles vão começar a chegar por aí. As placas de vídeo atuais operam a 256 bits. Então, se você sair multiplicando isso, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 24, 24 vezes 2 dá 32, 32 vezes 2 dá 64, 64 vezes 2 dá 128, 128 vezes 2 dá 256, 256 vezes 2 dá 512, 512 vezes 2 dá 1024 e por aí vai. Essa sequência de sempre multiplicando por 8 aqui. Então, 256 é um desses múltiplos aí. As placas de vídeo atuais operam a 256, mas as de 512 bits também já estão a caminho para o ano que vem ou para o ano posterior a isso. Então, esse personagem aqui, que eu estou na minha camisa aqui, é o Sonic, né? É um personagem de videogame da empresa Sega, Sega com S-E-G-A, que ficou famoso nos anos 90. Digamos que alguém viesse aqui, tirasse uma foto da minha camiseta e jogasse, né, não é bem, é o mesmo personagem, mas não é o mesmo desenho, e jogasse numa tela de computador, ele seria representado por todos esses quadradinhos aqui. Então vamos supor que cada quadradinho desse, que a gente vê aqui na tela, fosse um byte, um conjunto de bytes desse aqui, ó, tá certo? Então, cada quadradinho desses teria essa possibilidade de 32 segmentos acesos ou apagados, ou acesos de cores diferentes, juntando todos esses bytes, né, que são os conjuntos de 8 bits ou 32 bits, dependendo,
você vai ter essas possibilidades aí e já começa a desenhar. Mas você vê que os desenhos, né, adquirem esse caráter meio quadrado, assim, parecendo o dentinho de serra todo quadradinho. Então, quanto mais você vai aumentando a quantidade de bits, né, em cada byte desse, em cada quadradinho desse, mais redondinho o seu desenho vai ficando. Então, só recapitulando aqui, 1 byte é igual a 8 bits, 1 kilobyte é 1.000 bytes, né? 1.000 bytes. 1 quilo é representação de 1.000 na matemática. Então vai dar 1.024 bytes, porque você pega, multiplica os 1.000, mas aquela sequência de 8 que a gente falou, tem que obedecer aquela ordem de 8 em 8, não dá. Os 1.000 na informática, ele não dá 1.000 redondo, né? 1 quilo, por exemplo, 1 quilo de café são 1.000 gramas. Na informática ele vira 1024 porque tem que obedecer aquela ordem de 8 em 8, aquela sequência que eu passei para vocês. 1 megabyte é 1 milhão de bytes, e ele não dá 1 milhão redondinho com todos os zeros, ele dá esse número aqui de 1 milhão e 48.576. 1 gigabyte é 1 bilhão, né, de bytes, ele não vai dar 1 bilhão redondinho porque tem aquela série de 8 em 8 que a gente falou. Depois do giga tem o tera, que já tem os HDs em terabytes, né? Eu mesmo tenho HD em terabyte. Depois disso vem vai vir, ou já tem também os penta, né? Isso só vai crescendo. Você imagina o tamanho desse iota aqui, que eu nem sabia, fiquei conhecendo ele agora. Então depois do penta vai vir o hexa, o zeta, o iota. E só para a gente ter uma ideia, na minha vida toda de informática, que começou ali pelo ano de 95, 96, por aí, até agora eu consegui encher em torno de 5 tera de informação. E eu mexo com música, mexo com edição de vídeo, então tem bastante coisa. Filmo demais, vou no aniversário de alguém, filmo, tiro muita foto. Então, assim, só para vocês verem o tanto de tempo que eu levei para encher um HD de 5 tera. Eu estou precisando comprar um agora, e estou olhando aí para comprar um tem até de 10 tera já, mas um penta não vai ser dessa vez não, né? Um penta nós vamos deixar para o futuro. Então vamos em frente. Analógico digital, essa figura não está muito boa, mas na internet vocês podem procurar, vocês conseguem imagens que comparam, vocês veem na tela a qualidade variando quando vai se aumentando o número de bits. 4 bits seria uma coisa mais dentinho, cheio de dentinho de serra ou escadinha. 8 bits já começa a arredondar mais, 16 bits a definição começa a melhorar e 32 bits também. Então os videogames de antigamente eram bem rudimentares, né? Hoje em dia, você passa, eu andando lá esses dias no shopping popular, eu vi uma televisão passando um jogo. Eu falei, que jogo é esse? Quando eu fui olhar, era um videogame. Tamanha a nitidez né, e qualidade da imagem, eu pensei que era uma transmissão de jogo ao vivo, na hora que eu fui ver era um videogame, alguém jogando um videogame. Então, assim, evoluiu muito nesse sentido aí. Muito bem, vamos em frente. Agora, para fechar esse assunto analógico digital, qual que vocês acham que é mais fácil? Enviar para outro país esse monte de latas que são desse tamanho mais ou menos com rolos de fita, né, de filmes, ou enviar uma coleção de zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, dessa forma aqui que é o mundo digital. Então essa é a diferença entre o analógico e o digital. O analógico é o mundo real, é palpável, é físico, e o mundo digital, ele tudo se converte em zeros e uns. Tem até um programa que passa à noite sobre games, e o nome do programa é 01. Talvez agora, quem não soubesse, pode entender por que aquele programa chama 01. Vamos em frente. Mudando de assunto, vamos falar de TIC e TEDIC. Então, TIC são tecnologias de informação e comunicação, né? Esse é o universo analógico. Foi bom a gente ter explicado para agora a gente entender. São os meios analógicos, mídias de papel em geral, como cartas, jornais, revistas, livros, bilhetes, panfletos, fotografias, bem como fitas magnéticas de áudio ou vídeo, telefone, né? Os primeiros telefones celulares eram analógicos, televisão, as primeiras televisões eram analógicas, rádio, né, tem as emissoras de rádio analógica ainda, né, mas as rádios já estão migrando para a internet também, se tornando rádios digitais, e dentre outros. Então, palpável, né, exatamente isso, o mundo analógico é palpável. Agora, as TEDIC são as mesmas coisas, porém, de forma digital, tecnologias digitais de informação e comunicação, são as mídias digitais da modernidade, arquivos digitais de texto, imagens digitais, arquivos digitais de áudio e vídeo, né, arquivos MP4, arquivos MP3, né, que tem um tamanho até reduzido,
sites de internet como blogs, microblogs e redes sociais, aplicativos de celular, web TV, web radio e dentre outros. Tá certo? A diferença entre tecnologia de informação e comunicação analógica com as modernas, que são tecnologias digitais de informação e comunicação. Mudando de assunto, letramento digital em si agora. É o início da discussão do letramento digital, que a gente vai começar agora e continuar nas outras aulas. Então, vamos ler essas definições aqui de alguns autores. Letramento digital, certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela, diferentes do estado ou condição do letramento dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel. Soares, 2002, falou isso. Outro autor, uma série de habilidades que requer dos indivíduos reconhecer quando a informação faz-se necessária e ter a habilidade de localizar, avaliar e usar efetivamente a informação necessária. Esse foi o Cesarini, definiu assim, 2004. E o último, uma complexa série de valores, práticas e habilidades situados social e culturalmente envolvidos em operar linguisticamente dentro de um contexto de ambientes eletrônicos, que incluem a leitura, a escrita, a comunicação. O Self, 1999, falou isso. Com o estabelecimento da era digital e dos seus aparatos e sistemas provenientes, a expressão letramento digital tem sido utilizada de maneira recorrente, especialmente com a difusão das chamadas tecnologias digitais de informação, TDIC, que a gente falou, sobretudo no âmbito educacional e tecnologias. Dessa maneira, para participar de forma ativa e efetiva da sociedade digital, são exigidas habilidades e competências, assim como a compreensão dos recursos e ambientes virtuais digitais, no que diz respeito às suas dinâmicas e características. Voltolini falou. Com a era digital, nossas práticas e relações são inevitavelmente perpassadas e mediadas por aparelhos e processos de comunicação e processamento digital, que reestruturam nossos hábitos de acesso e aquisição da informação. Dessa forma, o contexto moldado pelo acesso e aquisição da informação via aparatos e sistemas digitais, especificamente a web, impacta a construção do conhecimento e a compreensão do todo pela sociedade. Voltolini. Então, gente, são novos tempos, né? Inclusive a educação à distância, a gente que trabalha, eu já trabalho há 6 anos nesta área, são 20 anos de educação presencial, trabalhando como professor de inglês, mas há 6 anos também trabalhando com educação à distância, tanto aqui no Instituto, com cursos técnicos, e também numa instituição privada de ensino superior. São novos tempos da educação e eu até arrisco a dizer que a educação à distância é o futuro da educação. Aquele formato de sala de aula com 50 alunos, uma pessoa na frente falando e outras 50 sentadas, né, literalmente caladas e só ouvindo, né? Na turma de adolescente às vezes não funciona muito assim, esse caladas. Esse formato tá condenado. Tá? Hoje em dia a educação está apontando para novos rumos, né? A participação, a construção coletiva do conhecimento e aquela figura do sabe-tudo falando para um monte de aluno, né? Que na representação, né, linguística lá da palavra significa sem luz, um monte de gente sem luz e um com luz, passando essa luz para essas pessoas. Esse formato está meio condenado, a educação do futuro não vai ser mais assim. Então, mas para sobreviver nesse meio é preciso você estar ciente de todas essas habilidades necessárias para trabalhar desse jeito, para trabalhar com a educação à distância, para trabalhar usando a internet e os computadores como ferramentas educacionais. Eu gosto de exemplificar os mecânicos. Tem muito mecânico aí que saiu do mercado, porque apareceram esses carros novos, todos cheios de sensores para tudo quanto é lado, eletrônicos, né, tudo, comandos eletrônicos, centrais eletrônicas, e antigamente tinha aqueles carros só com carburador, o cara punha gasolina ali e andava, não tinha sensor de nada. Então, assim, aqueles mecânicos que ficaram naquele esquema antigo, não se preocuparam em se capacitar e aprender, comprar os rastreadores, comprar esses equipamentos, ir nas fábricas fazer os treinamentos, pagar por esses cursos, né? Não tiveram, talvez, o tempo ou o dinheiro para investir, ou a humildade para perceber, ou a visão para perceber o futuro que estava despontando na frente deles. Hoje saíram do mercado, ficam nas oficinas só trocando rolamento, trocando
amortecedor, esse serviço mais grosseiro mesmo, enquanto os outros que estão capacitados com a tecnologia estão lá ganhando o dinheiro e realizando as tarefas mais complicadas, e a pessoa não vai confiar uma pessoa que não sabe, entende de eletrônica, a abrir o carro dele para procurar um defeito. Ele vai levar em quem sabe, em quem tem o equipamento necessário. Na educação funciona da mesma forma. Quem ficar naquela onda de cuspe e giz de antigamente, chegava na sala, sabia tudo. Eu tive muitos professores que chegavam na sala só com a caixinha de giz, o apagador na mão e dava aula. O cara, né, sabia tudo, dominava a matéria dele e dava aquele show de aula só com o giz na mão. Né? Mas esse professor hoje em dia também, que não se preocupar em se atualizar e estar apto a trabalhar com esses meios digitais, ele vai acabar com o tempo saindo do mercado, não tendo mais emprego para ele. Vamos em frente? Então, para fechar essa parte de letramento digital, nos últimos tempos em que as tecnologias digitais, através de interfaces cada vez mais amigáveis, se tornam fáceis de manusear e não requerem conhecimentos específicos e avançados, a participação na sociedade digital parece ter sido facilitada por aqueles que não possuem domínios e competências nesse universo. Essa figura ilustra bem isso, está vendo lá uma vovó jogando um videogame. Tá certo que a televisão dela é analógica, né? Ela poderia estar com televisão digital aqui para estar fazendo mais bonito, mas ela está jogando um videogame de crochê. Olha que foto interessante. E eu tenho tias e tios que jogam videogames, que são viciados em videogames. Pessoa que, vamos colocar aí, está com 60 e poucos anos, né? Entende-se assim que a pessoa deveria estar assistindo novela e outras coisas e não jogando videogames. Ele fica lá, o casal, o marido e a esposa, disputando partida de videogame lá. Eu acho isso bem interessante. Eles têm redes sociais e publicam fotos e comentam as fotos e participam dessa vida da juventude de hoje. E eles não ficaram para trás, eles estão, né, usando o vocabulário que se usa muito, antenados e acompanhando os avanços das tecnologias. Neiva, em 2013, num livro de 2013, define interface como o meio pelo qual o usuário interage com um programa, um sistema operacional. Na verdade, a interface é aquela cara que aparece na tela para você, aquela cena que aparece na tela do desktop, que representa uma mesa de trabalho, né? Imagina aquela cena inicial do computador, é como se fosse a mesa de trabalho sua, com suas coisas lá em cima. Um caderno, um telefone, as coisas que você usa numa mesa de trabalho normal. O desktop significa isso, topo de mesa. Então, tá bem interessante isso aqui. Essa vovó não ficou para trás, ela já está procurando se letrar digitalmente, para poder acompanhar e viver na sociedade da informação atual. Letramento digital. Mesmo com o rápido desenvolvimento tecnológico, o uso dessas tecnologias ainda acontece de forma desigual pelo mundo, conforme aponta a publicação divulgada pelo NMC, New Media Consortium, que examinou o avanço da alfabetização digital em diferentes países. Né? Vocês sabem que tem países aí que não tem nem o que comer direito, né? Tem regiões do nosso país que sofrem muito com fome, com problemas graves sociais, né? O que dizer de acesso à internet gratuita e de qualidade e acesso a cursos online e computadores em casa e celulares e banda larga para todo mundo, né? Então ainda tem esses desafios aí. Tem países no mundo aí que estão bem complicados e bem atrasados nesse sentido. Dentro de um próprio país há uma discrepância muito grande dessas condições. As ferramentas digitais estão presentes em todas as camadas da sociedade contemporânea, né? Em um certo grau. Não chega a todo mundo, mas em todas as camadas, ou de crianças, ou de mais velhos, ou de pessoas mais pobres, né? Tem pessoa que não tem tanto dinheiro, mas precisa de um celular, tem um celular é tão barato hoje para poder trabalhar e fazer os contatos comerciais. Não é luxo, é necessidade. A pessoa que não tem isso hoje, ele fica isolado. E ninguém chega nele, ninguém acha ele. Grande parte da sociedade atua sobre a camada mais superficial da web. As pessoas, na maioria das vezes, o acesso é grande, mas a maioria das vezes as pessoas ficam ali envolvidas só com rede social, comenta foto, posta vídeo, tira foto do bicho, do gato, do cachorro, coloca, comenta, o outro lê as coisas do esporte, o outro lê as coisas da novela, dos filmes, e fica nessa superficialidade aí, uma vez que a internet tem muito mais potencial para oferecer e muito mais profundidade de informação que poderia ser explorada.
O aprofundamento e conhecimento das técnicas e tecnologias da web ainda está longe do ideal para a diminuição da assimetria informativa. Então, assim, a diferença de nível de informação no mundo e no nosso país é bem grande, né? Tem pessoas que sabem muito, tem pessoas que sabem pouco, tem pessoas que sabem só o suficiente ou talvez nem se interessam por saber mais, estão contentes com aquilo que sabem e imaginam que são felizes daquele jeito. Então, esse aprofundamento, esse maior conhecimento das técnicas e das possibilidades disponibilizadas aí no dia a dia pela internet vai contribuir para a diminuição dessa diferença. Aí eu coloquei ali embaixo a internet das coisas, é a nova tendência da internet, que seria você usar a internet, já tem gente fazendo, mas é muito pouco, para controlar as coisas da sua casa. Por exemplo, você viaja, deixa sua casa trancada com alarmes e com cerca elétrica e com dispositivos de segurança, e de lá de onde você estiver, de outro país, você consegue apagar a luz da sua varanda durante o dia, acender durante a noite. Se entrar algum invasor, você vai saber, vai chegar um sinal no seu aparelho, você vai ver que alguém invadiu sua casa, você pode acionar a pessoa que você contratou o sistema de segurança ou acionar a própria polícia. Você pode ficar vigiando se está tudo bem por lá, à distância. Então, a internet das coisas vai funcionar assim, para controlar a temperatura da casa, para controlar a iluminação da casa e monitorar o funcionamento da casa inteira. Tudo isso vai estar conectado à internet aí num futuro bem próximo. Já tem gente usando isso, né? Aqueles visionários, aquelas pessoas que sempre saem na frente, já tem gente fazendo, mas a tendência é popularizar isso. Então, a abordagem da disciplina será em duas perspectivas. Os ambientes virtuais de educação e o letramento digital do ponto de vista técnico, proporcionando, faltou um O ali, um bom domínio das tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, no que compreende o manejo técnico e operacional. É bom saber operar? Precisa, mas não é só isso o letramento digital. O letramento digital ele é algo mais profundo. O letramento digital proporcionando um uso mais assertivo das TDICs, né, que as tecnologias digitais de informação e comunicação, como ferramentas educacionais, possibilitando aos usuários dos ambientes virtuais de aprendizagem uma experiência mais ativa, criativa e crítica, não sendo apenas consumidores passivos de conteúdos. Tá? Você, com o letramento digital, você vai ser capaz de interferir naquele universo, naquele espaço cibernético, que é chamado de cyberespaço. Você vai ter senso crítico para julgar se tudo que você está vendo ali está certo, se está correto. Você vai querer interferir, você vai querer postar conteúdo, você vai querer contribuir, você vai querer corrigir coisas que não estão certas, você vai querer complementar coisas que estão incompletas. Esse é o letramento digital real, né? Essa possibilidade de você ser tão bom com as práticas, com os comandos e com o manejo técnico, que você já não vai se satisfazer mais em consumir passivamente os conteúdos, você vai querer produzir, inclusive hoje em dia funciona assim, o YouTube paga muito dinheiro aí para quem coloca vídeos e esses vídeos passam de 1 milhão de visualizações em uma semana, por exemplo, vem um dinheiro bom. Então tem gente usando de todos os artifícios que tem, cada um tem recurso, tem professor de inglês dando aula de inglês, tem músico, Nando Reis, por exemplo, ele faz vídeos explicando como ele compôs a música, como chegou a inspiração. Esses dias eu vi daquela do Segundo Sol, ele explicando que uma amiga foi na casa dele, né, meio esotérica, e falou que vai haver uma época que vai ter 2 sóis no céu, e ele riu dela, debochou dela, ela foi embora, depois ele ficou triste, porque ele fez aquilo, agiu daquela forma com ela e ficou meio arrependido e compôs aquela linda música. Então, assim, as pessoas estão usando esses canais, né, no YouTube para poder ganhar dinheiro, porque o YouTube ele paga para as pessoas produzirem. O que vai ser do YouTube, o que vai ser da internet se não tiver conteúdo interessante, renovado e atual para as pessoas estarem vendo. Então, eles têm esse interesse. Então, tem os blogs, né, as meninas que gostam de lidar com moda, vão postando as tendências, as novidades, as pessoas, né, mais ligadas ao mundo fitness, técnicas, exercícios para enrijecer parte X do corpo, para crescer parte Y do corpo, alimentação e suplementação e todas essas coisas. Então quem se interessa vai procurando esses blogs e vai interagindo, e as pessoas que vão produzindo esses conteúdos vão ganhando dinheiro com isso.
Esse é o letramento digital na prática. As pessoas que têm essas habilidades, eles estão já vivendo isso e usufruindo disso e conseguindo fazer a vida com isso. A última tela, o letramento digital deve estar relacionado com a construção e democratização do conhecimento. Busca e acesso orientado e consciente de informações, e não apenas o simples manuseio operacional e técnico dos aparatos digitais. Voltolini falou. Entenderam? Ficou claro o que é o letramento digital? Não é só ensinar a mexer no computador, mexer na internet, e sim ser capaz de interferir e produzir conteúdo e melhorar o conteúdo e agir criticamente, denunciar conteúdos impróprios e ser capaz de participar e ter autonomia e coragem para fazer tudo isso. Essa é a pessoa letrada digitalmente. Muito bem, cursistas, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Aqui nós temos uma lista das referências de todas as citações que foram mostradas na nossa videoaula, para quem quiser dar uma olhada ou usá-las para ler mais sobre os assuntos. E também tem no material didático, no caderno didático, tem algumas indicações de vídeos e de leituras importantes e pertinentes sobre esse assunto que vocês podem fazer. Então, até a próxima aula.